Capítulo 5 das medidas cautelares administrativas. Artigo 52. O diretor do estabelecimento penal federal poderá determinar em ato motivado, como medida cautelar administrativa, o isolamento preventivo do preso por período não superior a 10 dias. Artigo 53. Ocorrendo rebelião, para a garantia da segurança das pessoas e coisas, poderá o diretor do estabelecimento penal federal, em ato devidamente motivado, suspender as visitas aos presos por até 15 dias, prorrogável uma única vez por até igual período. Título 7 das normas de aplicação do regime disciplinar diferenciado. Artigo 54. Sem prejuízo das normas do regime disciplinar ordinário, a sujeição do preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado será feita em estrita observância às disposições legais. Artigo 55. O diretor do estabelecimento penal federal, na solicitação de inclusão de preso no regime disciplinar diferenciado, instruirá o expediente com o termo de declarações da pessoa visada e de sua defesa técnica, se possível. Artigo 56. O diretor do estabelecimento penal federal, em que se cumpre o regime disciplinar diferenciado, poderá recomendar ao diretor do Sistema Penitenciário Federal que requeira à autoridade judiciária a reconsideração da decisão de incluir o preso no citado regime ou tenha por necessário ou inconveniente o prosseguimento da sanção. Artigo 57. O cumprimento do regime disciplinar diferenciado exaure a sanção e nunca poderá ser invocado para fundamentar novo pedido de inclusão ou desprestigiar o mérito do sentenciado, salvo neste último caso, quando motivado pela má conduta denotada no curso do regime e sua persistência no sistema comum. Artigo 58. O cumprimento do regime disciplinar diferenciado em estabelecimento penal federal, além das características elencadas nos incisos 1 a 6 do artigo 6º, observará o que segue. Inciso 1. Duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção, nos termos da lei. Inciso 2. Banho de sol de 2 horas diárias. Inciso 3. Uso de algemas nas movimentações internas e externas, dispensadas apenas nas áreas de visita, banho de sol, atendimento assistencial e, quando houver, nas áreas de trabalho e estudo. Inciso 4. Sujeição do preso aos procedimentos de revista pessoal, de sua cela e seus pertences, sempre que for necessária sua movimentação interna e externa, sem prejuízo das inspeções periódicas. Inciso 5. Visita semanal de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. Capítulo 8. Título 8. Do procedimento de apuração de faltas disciplinares, da classificação da conduta e da reabilitação. Capítulo 1. Do procedimento de apuração de faltas disciplinares. Artigo 59. Para os fins deste regulamento, entende-se como procedimento de apuração de faltas disciplinares a sequência de atos adotados para apurar determinado fato. Parágrafo único. Não poderá atuar como encarregado ou secretário em qualquer ato do procedimento amigo íntimo ou desafeto, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado. Artigo 60. Ao preso é garantido o direito de defesa, com os recursos a ele inerentes. Seção 1 da instauração do procedimento. Artigo 61. O servidor que presenciar ou tomar conhecimento de falta de qualquer natureza praticada por preso
redigirá comunicado do evento com a descrição minuciosa das circunstâncias do fato e dos dados dos envolvidos, e o encaminhará ao diretor do estabelecimento penal federal para a adoção das medidas cautelares necessárias e demais providências cabíveis. Parágrafo 1º. O comunicado do evento deverá ser redigido no ato do conhecimento da falta, constando o fato no livro de ocorrências do plantão. Parágrafo 2º. Nos casos em que a falta disciplinar do preso estiver relacionada com a má conduta de servidor público, será providenciada a apuração do fato envolvendo o servidor em procedimento separado, observadas as disposições pertinentes da Lei 8.112 de 1990. Artigo 62. Quando a falta disciplinar constituir também ilícito penal, deverá ser comunicada às autoridades competentes. Artigo 63. O procedimento disciplinar será instaurado por meio de portaria do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. A portaria inaugural deverá conter a descrição sucinta dos fatos, constando o tempo, modo, lugar, indicação da falta e demais informações pertinentes, bem como, sempre que possível, a identificação dos seus autores, com o nome completo e a respectiva matrícula. Artigo 64. O procedimento deverá ser concluído em até 30 dias. Artigo 65. A investigação preliminar será adotada quando não for possível a individualização imediata da conduta faltosa do preso ou na hipótese de não restar comprovada a autoria do fato, designando, se necessário, servidor para apurar preliminarmente os fatos. Parágrafo 1º. Na investigação preliminar, deverá ser observada a pertinência dos fatos e a materialidade da conduta faltosa, inquirindo os presos, servidores e funcionários, bem como apresentada toda a documentação pertinente. Parágrafo 2º. Findos os trabalhos preliminares, será elaborado o relatório. Seção 2. Da instrução do procedimento. Artigo 66. Caberá à autoridade que presidir o procedimento elaborar o termo de instalação dos trabalhos e, quando houver designação de secretário, o termo de compromisso deste em separado, providenciando o que segue. Inciso 1. Designação de data, hora e local da audiência. Inciso 2. Citação do preso e intimação de seu defensor, cientificando-os sobre o comparecimento em audiência na data e hora designadas. Inciso 3. Intimação das testemunhas. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de citação do preso definitivo ou provisório decorrente de fuga, ocorrerá o sobrestamento do procedimento até a recaptura, devendo ser informado o juízo competente. Parágrafo 2º. No caso de o preso não possuir defensor constituído, será providenciada a imediata comunicação à área de assistência jurídica do estabelecimento penal federal para designação de defensor público. Seção 3. Da audiência. Artigo 67. Na data previamente designada, será realizada a audiência, facultada a apresentação de defesa preliminar, prosseguindo-se com o interrogatório do preso e a oitiva das testemunhas, seguida da defesa final oral ou por escrito. Parágrafo 1º. A autoridade responsável pelo procedimento informará o acusado do seu direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas, dando-se continuidade à audiência. Parágrafo 2º. O silêncio não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Parágrafo 3º. Nos casos em que o preso não estiver em isolamento preventivo e diante da complexidade do caso, a defesa final poderá ser substituída pela apresentação de contestação escrita, caso em que a autoridade considerar prazo hábil, improrrogável,
para o seu oferecimento, observados os prazos para a conclusão do procedimento. Parágrafo 4º. Na ata de audiência serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais e as informações úteis à apuração dos fatos. Parágrafo 5º. Serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do procedimento, e as demais questões serão decididas no relatório da autoridade disciplinar. Artigo 68. Se o preso comparecer na audiência desacompanhado de advogado, ser-lhe-á designado pela autoridade defensor para a promoção de sua defesa. Artigo 69. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo no caso de proibição legal e de impedimento. Parágrafo 1º. O servidor que sem justa causa se recusar a depor ficará sujeito às sanções cabíveis. Parágrafo 2º. As testemunhas arroladas serão intimadas pelo correio, salvo quando a parte interessada se comprometer em providenciar o comparecimento destas.